E se uma crise mesmo à beira da guerra, pudesse ser resolvida não com armas, mas com uma nova ideia? É exatamente isso que vamos ver hoje. Como é que o Ártico se tornou, quase sem ninguém dar por isso, o laboratório para um novo modelo de paz global. Pois é, tudo começa com esta pergunta. Uma pergunta que paira sobre o Ártico. Com o degelo a redesenhar o mapa do mundo, quem é que afinal decide as regras do jogo? E como vamos ver, isto não é uma questão teórica, não. Foi o rastilho de uma crise que estava prestes a explodir. A nossa história, então, começa aqui, na Groenlândia, o verdadeiro epicentro de uma tempestade geopolítica. E não estamos a falar só de gelo e neve. Estamos a falar de um ponto de ignição para tensões globais. O que se estava a desenrolar ali era o que as fontes descrevem como uma anomalia ética. O que é que isto quer dizer? Bem, eram decisões humanas super aceleradas pela ganância e pela urgência a colidir com uma pressão geopolítica imensa. Pensem nisto, o mundo estava a tomar decisões com consequências para séculos, em questão de semanas. E o degelo, projetado para 2035, não é apenas um problema ambiental, é um gatilho geopolítico. Porque novas rotas de navegação significam novas oportunidades económicas e, claro, inevitavelmente, um aumento brutal no risco de conflito. Uma corrida perigosa pelo controlo. Estava mesmo a começar. Mas para percebermos a dimensão disto tudo, temos de olhar um pouco para trás. Porque esta crise não apareceu do nada. Era, na verdade, só o capítulo mais recente de uma longa e, francamente, sombria história. A do Ártico como um mero ativo a ser explorado. Esta linha do tempo mostra um padrão que é, no mínimo, preocupante. Desde a base militar do Tulo nos anos 40, passando por uma tentativa bizarra de literalmente comprar a Groenlândia e o seu povo, um eco claro de mentalidades coloniais, até ao conflito que se avisava em 2035, a ilha foi sempre tratada como uma peça num tabuleiro de xadrez global. E isto leva-nos ao paradoxo moral que está no centro disto tudo. A pergunta: quem pode vender um povo? Não é só retórica. É um desafio direto, frontal, à ideia de que uma terra e os seus habitantes podem ser uma mercadoria, um item numa qualquer transação geopolítica. Mas, quando a tensão atingiu o ponto de ebulição, algo de completamente inesperado aconteceu. Surgiu uma abordagem radicalmente nova à intervenção, uma que prometia reescrever as regras do jogo por completo. Vamos ver como. Ora bem, no centro desta nova abordagem está o conceito de interferência ética. A ideia é simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Em vez de se impor uma vontade externa, cria-se um protocolo que protege os direitos das populações afetadas. Um protocolo que garante que a sua voz seja a única que realmente importa. Esta declaração é o pilar de todo este novo paradigma. É uma frase que desafia séculos de mentalidade colonial. A terra e os seus povos têm direitos, não têm um preço. Simples assim. E este novo paradigma assenta em 4 pilares que juntos desmantelam a velha forma de pensar. O direito dos povos a decidirem o seu futuro, a exigência de consentimento, que não é negociável, a proteção como objetivo principal e não a posse, e, finalmente, o diálogo como a única ferramenta permitida. Ok, mas na prática, como é que esta filosofia se traduziu em ação? Como é que se consegue desarmar uma crise que toda a gente achava que era inevitável? A Groenlândia estava, literalmente, numa encruzilhada. Havia 2 futuros possíveis. De um lado, tínhamos a sombra da força, um caminho que mais cedo ou mais tarde levaria à guerra. Do outro, uma ideia radical, o escudo azul ético, um caminho de diálogo protegido. E o que era este escudo? Não era uma arma de todo. Era uma garantia processual. Um mecanismo que bloqueava, à partida, qualquer ação militar unilateral, criando um espaço seguro onde a diplomacia não era só uma opção. Era a única opção. O resultado deste diálogo forçado foi sem precedentes. Um consenso global unânime. 100%. Todas as nações do mundo concordaram em proteger a soberania e o futuro da Groenlândia. Esta unanimidade foi depois selada no Pacto de Proteção da Groenlândia, um acordo histórico fundamentado não na força, mas na cooperação global e no respeito pela autodeterminação. Foi uma vitória da diplomacia sobre a dominação. Mas o impacto deste evento vai muito, muito para além do Ártico. O que aconteceu na Groenlândia não foi apenas a resolução de uma crise, foi a criação de um modelo para o futuro. O relatório final sobre a crise deixou-nos este conceito profundo: justiça como cuidado ativo. A grande lição foi que a verdadeira justiça não é ser um observador neutro e imparcial, é um envolvimento proativo. É um cuidado e uma proteção ativa dos mais vulneráveis. Então,
Como é que este precedente pode ser replicado? O modelo pode ser dividido em 5 passos bem simples. Primeiro, identificar a crise ética. Depois, bloquear a opção militar. Forçar toda a gente a sentar-se à mesa. Centrar tudo na autodeterminação e, finalmente, selar o resultado com um pacto de cooperação. No final de contas, o legado mais poderoso é simbólico. O Ártico, que estava à beira de se tornar o próximo grande campo de batalha do mundo, tornou-se, em vez disso, um símbolo de paz. A prova de que um futuro diferente é de facto possível. E isto deixa-nos com uma pergunta final, para pensarmos. Se este modelo de cuidado ativo e diálogo obrigatório funcionou para o Ártico, o que é que nos impede de o aplicar aos outros grandes desafios que enfrentamos? Da Amazónia aos oceanos, do ciberespaço à inteligência artificial. O precedente foi estabelecido. A questão agora é se vamos ter a coragem de o seguir.